11, ele vai mudar, ele vai ter uma data FIFA aí para treinar. E o que vai acontecer? Ele vai fazer mais 3, 4 modificações, então é um novo time. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, claro, não tem uma continuidade e um entrosamento em campo. Tá exato, sempre é diferente daquele time que sempre repete e tal. O Botafogo, se tivesse 7, 8 times, ia treinar, tendo todo mundo. Ah, é o Eduardo, é o Tiquinho, o fulano, Beltrano, aqui atrás, está com o Cuesta, Adriel. É o mesmo time que você treina 7, 8 dias pensando no adversário. O do São Paulo é sempre mudado. Então vem uma surpresa e do time que certamente não está muito treinado. Está treinado esses dias só. Eu acho que você toca num ponto que é muito importante, Mauro, que é a diferença de quem entra e quem sai. Porque não é que ele troca um lateral que vai à linha de fundo por outro lateral que vai à linha de fundo. Não é que ele troca um atacante com característica de área por outro atacante com característica de área. Quando ele faz essas modificações, ele acaba mexendo muito em quem está no entorno da peça trocada também. Eu acho que essa é a grande questão. É a estrutura como um todo que se modifica. Ô, João Pascoal, para provar que você manda aqui. Você manda aqui. Eu vou dar os números de Pedro e Gabriel para a gente entrar no debate de quem deveria jogar pensando nessa esteira da característica. Coloca aí pra gente, por favor. Olha aí, ó, Gabriel e Pedro no Flamengo em 2023, né? O ano inteiro, não é só com o Sampaoli, até porque os números do Pedro de participação e de jogos cairiam bastante em relação ao Gabriel se a gente fizesse esse recorte menor. Mas o que você estava falando, Pascoalzinho, é o que está ali mais para baixo, né? A quantidade de gols por jogo de cada um. A do Pedro é superior ao do Gabriel, mesmo com 4 partidas a menos e muito menos vezes titular. E os minutos para participação em gol, que quase é metade, quase o dobro. Não, um pouquinho menos, né, de diferença, mas quase o dobro. Roda a vinheta para a gente abrir o debate. Pascoalzinho. Mas aí, dessa situação, o Pedro tem 27 gols, o Gabigol 20. Sim. O Pedro tem 4 assistências e o Gabigol também 4 assistências. Sim. Só que o Pedro leva 88 minutos para fazer um gol e o Gabriel mais de 150 minutos, quer dizer, mais de um jogo e meio para fazer um gol. E o Pedro precisa de menos de meio de uma partida. É aquele sonho do Luizão, né? Um sim, um não. O Sapo sempre falava, Pascoal, para a torcida não sentir saudade, o centroavante tem que fazer um gol, um jogo sim, um jogo não. Porque a torcida, ela não fica... Aí tem jogo que você faz 2, a torcida fica toda feliz. Aí no outro você dá, né, dá para você, entendeu? Dá para você descansar. Então o Pedro tá nesse ritmo aí. E o Pedro nem é titular. Pedro não é titular. Eu não vou me assustar se o Pedro começar o jogo contra o Botafogo como titular. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Gabigol fez aniversário. Não sou. Eu quero. Quem é que. Eu não sou contra o Gabigol comemorar o seu aniversário. Não sou. Porque ele não tinha jogo naquela hora, ele não tinha treino naquela hora, ele estava no dia, na hora de descanso dele, estava no lazer, ele estava ali, dava para ele fazer, dava para ter a festa. Faltou sensibilidade, eu acho. Não, eu acho que tinha condições de fazer a festa. Poxa, o que ele vai fazer? Ele não vai comemorar o aniversário? Não, ele pode comemorar o aniversário. Ele não precisa fechar um espaço gigantesco na Barra da Tijuca, chamar centenas de pessoas, lançar uma música, fazer disso um evento público no meio de uma crise, numa semana em que o Flamengo poderia estar disputando um jogo de Libertadores, não tivesse sido vergonhosamente eliminado. É a diferença entre poder e dever. É claro que ele pode. Exato. Mas talvez ele não devesse. Mas é claro que ele pode. Errado ele não está. Mas talvez ele... Sensibilidade. Sensibilidade. Sensibilidade pro momento. Assim, ele está fazendo quanto? 25 anos? 27. 27 anos? Vamos entender, né? Saudade acho que... dos 27, Pascoalzinho. Opa, faz tempo. O Zupac, o Flamengo se desclassificou por conta de todos os seus problemas, não por conta do Gabigol. O Flamengo teve muito mais problemas que só o Gabigol. Aí os caras vão falar, mas também com o Olímpia, e não sei o quê. Tudo tem... Se você parar para pensar, tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para a torcida do Flamengo estar tensa para esse jogo. Você acha que o torcedor do Flamengo quer perder de novo o Botafogo? Não. Você acha que a torcida do Flamengo está feliz com esses acontecimentos que tem visto do time do Flamengo? Não. Né? Claro que não. O Flamengo não produz. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e não joga como o melhor time da América do Sul. É fato. Está lá uma gestão muito complicada de elenco, uma situação muito delicada, entendeu? No caso do Gabigol, especificamente do aniversário, não vejo problema. Hein? Não vejo problema. O aniversário foi na terça-feira, o jogo é no sábado.
no sábado. Tem muita distância. E mais uma coisa, para mim o Gabigol é extremamente profissional. Não, isso é um fato. Todos que eu converso, com quem eu falo a respeito do Gabigol, todo mundo fala, cara correto, treina, se dedica e tal, e aplicado. Beleza. Fato. Mas ele foi lá, ele lançou uma música, ele foi cantar uma música. Ué. É o Lil Gabi que lançou a música, não foi o Gabigol. O Lil Gabi. Quem que é esse? É o Gabriel quando ele tá cantando não, tudo o bem, trap. é nova versão, gente, é nova versão. Tem que, porque daqui a pouco, isso aí vai passar. Isso vai passar. Mais 5 anos, mais 6 anos, isso vai passar. Porque a vida é assim. O Gabriel não é eterno para jogar no Flamengo. Você imaginou se o Zico pudesse jogar eternamente no Flamengo? Que coisa maravilhosa que seria. O Gabriel também não é eterno, vai passar. Porque as pessoas passam e quem fica é o Clube Regatas do Flamengo. Isso que é o melhor. Então eu acho que os caras têm que se dedicar mesmo no jogo contra o Botafogo. Já que eles foram na festa, e eu não acho que tenha nada, já que tem gente pegando no pé a respeito dessa festa, a senhora está querendo essa aí? Então, eu acho que eles têm que arrebentar no jogo com o Botafogo. E aí vai arrebentar o Gabriel ou o Pedro? Eu acho que vai jogar o Pedro, mas eu tenho só uma impressão. E quem entrar tem que jogar tudo que pode nesse jogo. É o jogo deles. É o jogo pós-festa, um jogo pós-recuperar, tentando recuperar o Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo ainda tem uma final de Copa do Brasil. Que bom que tem. Ih, rapaz, mas se o aniversário era do Gabigol, Fala. por que estão botando essa pressão em cima do Pedro? Ué, quem... Não, mas não é pressão, é só porque o debate é sobre quem vai entrar pro jogo. A gente Não, acabou passarinhando no aniversário do meio da semana, entendeu? Pois é. Porque o Gabigol é o atacante mais ineficiente do Campeonato Brasileiro. Então, comparado... Ineficiente? Ineficiente. É o que mais precisa de chance para fazer gol, comparados com os outros grandes artilheiros. Então, se comparar ele aí com o Tiquinho, ele vai perder. Com o Paulinho, então, do Atlético, ele perde assim... Sabe? Soares. Ele precisa de uma quantidade enorme para fazer um gol. Mas isso faz tempo, só que ele faz. E às vezes ele faz gols decisivos. E como o Flamengo queria tanto, ele faz um, faz dois, exatamente, faz mas ele fazia, 5, 6 e tal. Então, às vezes ele passa um período que ele finaliza uma quantidade que outro atacante faria 4 ou 5 gols, ele faz só um, com aquela mesma quantidade. Só que ele tem muitas chances, então, mas a gente cansa de ver. Tem uma perna dele que não é tão boa, para quem é para quem é o Gabigol. Cabeceio não é o forte. E aí eu acho que pode estar aí alguma das respostas pro jogo, né? O Botafogo é um time muito forte no jogo aéreo e com o Pedro o Flamengo consegue equiparar um pouco mais. Tava dando uma olhadinha no recorte recente de ambos. Os dois têm apenas 2 gols nos últimos 10 jogos. Nossa. Com a diferença que o Gabriel joga mais minutos do que o Pedro, né? Então a média, mesmo nesse recorte igual à média de gols por minuto do Pedro, é melhor. Eu acho que assim, os dois eles são muito bons, né? E a discussão ela passa muito, não é sobre quem é melhor, é sobre quem está melhor ou quem está pior, né? É muito sobre a fase, porque eles são jogadores quase que equivalentes em relação à qualidade técnica. E o Gabriel não vive o seu melhor momento. O jogo contra o Botafogo é um jogo muito duro, é um jogo muito físico. O Botafogo é um time muito forte. Mas já ficou, só para você continuar, Zupac, tem o outro lado que é o seguinte: já ficou muito claro que para o jeito do São Paulo jogar, o Gabriel encaixa melhor. Ele prefere o Gabriel. Sim. Então, assim. E a gente vai ver talvez Bruno Henrique e Pedro, né? Um ataque que a gente viu talvez menos em grandes jogos, né? Sim, ou era exato. Gabriel e Pedro, ou era Gabriel e Bruno Henrique, né? Então. Tendência que seja Bruno Henrique pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, e eu imagino o Pedro centralizado. Acho que é válido, né? Não é definitivo, né? O Gabriel virou reserva, não é essa a discussão, mas eu acho que talvez seja válido nesse momento tentar fazer esse teste, até para tentar, de alguma forma, restabelecer a ligação entre Pedro e Sampaoli. Né? O que é importante para um ambiente tão mal cuidado como é o ambiente do Flamengo, esse caos gigantesco que é o ambiente do Flamengo, talvez se as coisas funcionarem assim, né? Não de maneira forçada, mas pode ser o início de algum tipo de reconexão entre partes importantes do trabalho. 2 coisas, só uma pontuação, uma informação sobre os ingressos da Copa do Brasil. Foram colocados hoje os valores, está bem salgado. Para sócio-torcedor é a partir de R$100 o ingresso mais barato, mas é uma categoria muito alta de sócio-torcedor. Para quem não é sócio-torcedor, o ingresso mais barato é R$400 e o mais caro, naquela região com comida, bebida liberada, uma área VIP ali do Maracanã, R$4.500 Meu Deus. o ingresso 500? de inteira no Maracanã Mais. Que isso? Saíram agora os valores. Que absurdo. Tá bem caro. Posso falar uma uma Que é isso? Aham. Jesus! Coitado do torcedor do Flamengo, hein, cara?
Coitado do torcedor do Flamengo. O ingresso mais barato